Parabéns, tropa! Parabéns, equipe! Parabéns, grupo! Parabéns, pastor Kleber, pastora Aide! Parabéns porque vocês não foram apenas ouvintes da palavra, mas vocês estão sendo praticantes dessa palavra de cura e libertação, que um dia mudou suas próprias vidas, e vocês entenderam a importância do crente passar por esse processo. E estão sendo instrumentos nas mãos de Deus nessa terra. Parabéns para essa igreja que acolhe esse ministério, que incentiva esse ministério, porque eu creio que é o ministério dos últimos dias. Eu creio que esse ministério de cura e libertação é o ministério que prepara a noiva para o encontro com o noivo. Eu creio nisso. É o ministério que limpa. A noiva precisa ter vestes limpas, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Feliz em saber que está havendo um projeto para começar a falar sobre santificação. Feliz em saber que essa igreja está preocupada com isso. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém. Não são talentos humanos, não são ajuda, autoajuda, nada disso. Muitos ministérios estão perdendo o foco, caminhando no humanismo, caminhando na autoajuda, crenças que são completamente fora da palavra de Deus e não percebem que isso está tirando o que é mais importante, que é a conexão com Cristo. Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Não há como o crente chegar no lugar de excelência na vida dele, e nem de ter um encontro com o Criador, fazendo qualquer coisa que não seja alinhar-se com a palavra. Quando ele fala, sem mim nada podeis fazer, ele é a palavra, ele é a verdade. E nada pode mudar nossa vida, a não ser o conhecimento da verdade. Por isso que ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e ainda diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é ele próprio. Muito eu tenho para falar de cura e libertação, mas Deus estava falando comigo algo muito especial aí, enquanto estávamos adorando. Se você entrar no meu canal oficial do YouTube, você vai encontrar mais de 600 vídeos. Está se aproximando, talvez nesta semana chegue pela rapidez das novas inscrições e das novas visitas, está se aproximando para 54 milhões de visualizações. 53 milhões 900 e alguma coisa, eu abri agora para ver, de pessoas buscando palavras de cura e libertação, de pessoas buscando verdades espirituais. E libertação é para crente, libertação não é para incrédulo. Porque se o Filho vos libertar, sereis livres, quem tem o Filho é crente. Só se torna filho de Deus através da cruz, através do Filho de Deus. Então, libertação é para a igreja. É para a igreja. Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi algo que você também deve ter ouvido: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas com uma interpretação errada. Aquele que está em Cristo é nova criatura, sim, ele morreu para o pecado, ele vai viver nova vida. Ele, com o batismo, ele morre com Cristo, ressuscita. Ele estava morto pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Morte é separação de Deus. No momento da conversão, ele volta para o lugar da conexão com Deus. O novo nascimento é o fim da morte. Um dia, Nicodemos pergunta para Jesus, o que ele faz para herdar o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Como nascer de novo? Do ventre da minha mãe? Não, da água e do Espírito. É o Espírito de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepender do que praticou. Experimentar o batismo, porque é uma ordenança do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser criatura condenada.
Criatura não vai para o céu, Filho de Deus é que vai para o céu, só Filho de Deus. Deus ama a criatura porque Deus ama o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar o mundo. Entretanto, contudo, todavia, criaturas que não recebem o Filho de Deus não têm parte com Ele. Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo, Ele fala. Comer carne e sangue é receber o sacrifício da cruz, reconhecer a morte dEle pelo pecado nosso, entregar a nossa vida a Ele para que Ele nos conduza. Isso é um momento da nossa vida. Levantamos a mão um dia, entramos por um novo e vivo caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Aliás, essa é a única impropriedade que tem naquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, quando fala essa palavra. Não sei se é erro da tradução do hebraico para o aramaico, do grego para o inglês, mas ali o astro diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Porque Ele e o Pai são um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. É uma trindade santa. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está falando de um processo. Você ia por um caminho de morte, um caminho de perdição, você estava à beira de um abismo. Você estava morto, na verdade. Jesus não veio para outra coisa senão para salvar, porque o mundo já estava julgado, condenado. Está escrito em João 3. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. A condenação foi estabelecida lá no Éden. Em Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos perderam o DNA de Deus, todos perderam a identidade de filhos de Deus. Todos foram feitos para ser filhos. Em Adão, a humanidade toda estava. E a humanidade foi feita para ser filho de Deus. Está escrito isso. Lucas, capítulo 3, fala da genealogia de Jesus, a partir do versículo 23, e no 38 está escrito: Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Então, formado o homem na terra, para ser filho de Deus, ele tinha o DNA de Deus, era semelhante a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos é plural. Não está escrito farei o homem. Façamos, porque Pai, Filho e Espírito Santo juntos estavam na feitura do homem. E esse ser espiritual foi feito por Deus para levar a glória de Deus na terra. Deus no céu tinha um filho, o unigênito dele. Mas quando Ele cria o homem na terra e coloca o homem para ser seu filho, Ele quer que essa glória venha para a terra, no mundo natural. Ele coloca um ser espiritual, porque o homem é espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Um ser espiritual que também tem um corpo, e porque tem um corpo pode andar no mundo natural. E Ele dá a terra para o homem dominar. Quando você vê na palavra: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Deu-a para governar. A propriedade é de Deus, a terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor. Deus é o Senhor de toda a terra. Mas Ele deu a terra, Ele deu o mundo natural para o homem governar, administrar. Mas Ele colocou limites. Era para governar em comunhão com Ele, em conexão com Ele. Era para ser na terra alguém que tivesse o DNA e a identidade de filho semelhante ao Pai, porque o Pai o fez semelhante. Mas você sabe como o pecado entrou? Eu não preciso te contar. O pecado entrou, ele começou no céu. O pecado não começou na terra, começou no céu. Um anjo pecou, foi destituído da glória de Deus, foi lançado fora, veio para a terra, tornou-se Satanás, implantou o império das trevas, induziu o homem ao pecado. E quando o homem pecou,
Quando o homem desobedeceu, ele morreu. Ele morreu, o espírito dele morreu. Ele não tinha um espírito vivo, ele tinha um espírito morto. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de algo que você tem. Você perde. O salário do pecado é a morte, por isso que todos morrem pelo pecado. E morte é a separação de Deus, não é um caixão 7 palmos abaixo. Flores, não. É separação eterna de Deus. Eu tenho pregado sobre a segunda morte, todos terão o dano da primeira morte. O corpo vai voltar para o pó, o espírito vai voltar para Deus que o deu. Mas depois haverá uma ressurreição. Todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o horror eterno, como está escrito em Isaías 66. Todos ressuscitarão. Uns para viverem com o Pai, ouvirem: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Outros para serem apartados e irem para um lago de fogo e de enxofre. Estou falando de céu e de inferno. Isso é bíblico. Melhor do que pregar sobre autoajuda, é melhor pregar sobre isso. Agora, quando você se converte, quando você descobre que você está num caminho de morte, que você está indo para uma morte eterna, você entra por um novo e vivo caminho, é um processo. Levanta a mão, entrega a vida para Jesus, precisa ser discipulado. Eu sei que essa igreja trabalha com encontros, reencontros, acabei de ouvir isso aqui, pré-encontros, vai preparando a pessoa, discipula, tem vários cursos. Ao longo desse caminho, você vai conhecendo a verdade. Você descobre o tamanho da mentira que o diabo implantou na sua vida. Seja feliz, seja feliz. É o hedonismo. Importa é ser feliz. Importa é fazer a tua vontade. Está com desejo, realiza. Mas Deus nos mostra o modelo. O modelo é aquele que diz: Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero realizar os desejos do meu coração. Mas é um paradoxo até o que eu vou lhe dizer. Se você agrada do Senhor e não realiza o desejo do seu coração, realizando a vontade do Pai, dizendo para o Pai: não a minha, mas a tua vontade, Ele acaba realizando os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque Ele premia a obediência. Porque Ele premia a obediência. Ainda há pouco você veio trazer dízimos e ofertas ao altar. Tem promessa de Deus para os obedientes que fazem isso. Fazem prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Não vou abrir a cofre do banco, não é isso. Não vou abrir a empresa para te dar trabalho, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre você. Promessa para a obediência. Porque Jesus se humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um prêmio, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho dobrará e toda língua confessará. Na obediência tem prêmio. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, fala que Jesus, nos dias da sua carne, enquanto ele estava encarnado, enquanto ele estava num corpo, com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ao Pai. Forte clamor é mais do que o chorinho de Getsêmani. Lágrimas, orações e súplicas é mais do que o chorinho de Getsêmani. Ele chorou muito, ele pediu muito para não ir para a cruz, mas a Bíblia diz: foi ouvido e obedeceu. E porque obedeceu, foi aperfeiçoado. Ele já era o varão perfeito. No que ele foi aperfeiçoado? Na autoridade. Foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Porque obedeceu, foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele foi aperfeiçoado no quê? Na autoridade. Ele tornou-se o rei do universo.
Porque obedeceu. E por que ele não queria ir para a cruz? Porque ele não queria ficar separado do Pai. Porque ele sabia que o meu pecado estaria sobre ele, e porque o meu pecado estaria sobre ele, o Pai não chegaria perto dele. O Pai expulsou um anjo do céu porque pecou, expulsou o homem do paraíso porque pecou. Enquanto ele fosse o receptor do meu pecado naquela cruz, o meu representante naquela cruz, o Pai não chegaria perto dele. Por isso o grito dele não foi de dor, mas foi de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? E tudo isso aconteceu para que o homem voltasse a ter a glória que foi perdida. Todos pecaram em Adão, todos foram destituídos da glória de Deus, todos perderam o DNA de filhos, todos perderam a identidade, semelhança de Deus, todos. Em Cristo Jesus, eu posso voltar a ter essa semelhança. Não é só a salvação, não. A salvação é o primeiro passo para o resto acontecer. A salvação é a entrada no caminho. É sair do caminho de morte e entrar no caminho de vida. É a garantia da ressurreição, é a garantia da vida eterna. Mas há uma necessidade de limpeza. Aquele que está em Cristo é nova criatura, suja. Você vai levar um susto. Isso todo mundo que eu vi no YouTube vai levar um susto. Não é uma criatura limpa. Quem está em Cristo é uma nova criatura suja, porque trouxe o DNA do pecado nele. Quem está em Cristo é uma nova criatura suja, pastora? Sim, por isso Jesus fala: aquele que está em mim, meu Pai limpa. E só limpa quem precisa de limpeza. Só é limpo quem precisa de limpeza. E Jesus fala: e vós sois limpos pela palavra. Eu sou o caminho, a verdade é a palavra, é o conhecimento da vontade de Deus. É a descoberta do plano de Deus, do propósito de Deus, das leis de Deus, dos preceitos de Deus. Aí é a verdade que entra. E quando essa verdade entra, quando o homem é limpo, quando ele renuncia tudo aquilo que o sujou, quando ele se desliga de todas as conexões havidas com o império das trevas, quando ele não veio de gerações e gerações de crentes, já está em 10 gerações de pecado. Além dos pecados pessoais, ele tem as heranças espirituais. Porque pela lei de Deus tem responsabilidade e tem herança. Lei da responsabilidade: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, morte e separação de Deus. Lei da herança, responsabilidade pessoal. Lei da responsabilidade, lei da herança: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aonde está escrito? Nos 10 mandamentos, na lei maior de Deus. Na lei maior de Deus. Não foi revogada? Não. Jesus diz: não pense que vim revogar a lei. E se não revogou, ela é vigente. Eu falo para você como juízo: uma lei que não é revogada é vigente. Está em vigor. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para morrer no meu lugar. A lei me condena. Ao invés de eu ir para a cruz, ele vai. A lei me condena no adultério, ao invés de eu ir para a cruz, ele vai. A lei me condena na desonra pai e mãe, ao invés de eu ir para a cruz, ele vai no meu lugar. Por isso que ele diz: eu vim para cumprir, não para revogar. E diz mais: antes que céu e terra passe, até que céu e terra passe, não passará nenhum i, nenhum tio da lei. Ele diz mais: ficou pior, comigo ficou pior. Está escrito: não adulterarás. Se você olhar e desejar, você já adulterou, ficou pior. Ficou pior. Mas pessoas que não querem compreender isso insistem que não tem mais maldição hereditária. Insistem que acabou isso na lei. Como? Então também não tem bênção, porque no mesmo versículo que está escrito que vai amaldiçoar 4 gerações, está escrito que vai abençoar 1000. Então vamos riscar tudo, não tem bênção também? Claro que não foi riscado.
Claro que os 10 mandamentos se cumprem. Claro que tudo que está lá continua vigindo. Se fizer outros deuses para adorar, vai ser condenado. Se matará, vai ser também. Se matar, também será. Se adulterar, etc, etc, etc. Mas Deus deu estratégia para a igreja para tratar disso. Deus deu a chave do reino dos céus para a igreja. Quando Jesus andava entre os homens, primeiro eu quero lhe dizer que ele foi o Messias. Ele foi anunciado como aquele que viria, e sobre quem viria o Espírito para salvar, curar, libertar, romper com maldições, edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, para sermos famílias benditas do Senhor. Quando ele veio para isso. Isaías profetiza isso 700 anos antes dele nascer. Viria para isso, o Filho de Deus viria para trazer para o homem a possibilidade de voltar a ser filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a cruz não é automática. É preciso ir à cruz para ver a limpeza. Ele vem, o Messias vem, chegou, vai nascer de uma virgem, nasceu, vai nascer em Jerusalém, nasceu. O Espírito vem sobre para dar ele autoridade para salvar, curar e libertar. Veio o Espírito no Jordão, cumpriu-se tudo. E Jesus anda entre os homens. É o Messias que chegou, mas aí ele tem o nome de Jesus. Messias antes, Messias como profético. Mas quando ele vem em carne, ele é Jesus. O anjo fala para José: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e você vai dar a ele o nome de Jesus. Jesus andou entre os homens, ensinou tudo. Ensinou tudo. Ensinou o homem até a pagar imposto. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ensinou o homem a se relacionar entre os homens. Ensinou os homens mistérios do reino dos céus. Ensinou coisas do céu e da terra para os homens. Mostrou o seu poder. Não apenas para acalmar a tempestade, para multiplicar pães e peixes, mas sobre a morte. Lázaro sepultado há 4 dias. Certamente estava morto há 6, porque ninguém sepulta no mesmo dia que morre. Mostrou o seu poder, fez tudo o que tinha que fazer. E no meio desse tempo em que ele estava entre os homens, ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ele era o Messias e agora estava como Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Citaram profetas. E vocês, meus discípulos, vocês que andam comigo, que estão vendo o que eu faço, quem dizem que eu sou? O que dizem vocês? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Cristo, o Cristo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o inocente que morre pelo pecador. Quando você não fez nada e está sendo acusado, você fala: me pegaram para Cristo. É inocente. Mas tem uma condenação sobre você. Tu és o Cristo. Na cruz do Calvário, no sacrifício, no sangue derramado, que compra povos de todas as raças, tribos e nações, que constitui os homens reis e sacerdotes, que compra um reino sacerdotal que vai reinar sobre a terra. Ele é o Cristo. O sangue derramado naquela cruz compra o homem do inferno. O sangue derramado naquela cruz é um sacrifício perfeito e acabado, único. Não precisa mais matar animais, bode, galinha. Não precisa animais morrerem mais. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por todos os homens. E com o seu sangue ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu para o Pai o resultado do que ele veio fazer. A carta aos Hebreus diz que ele é o sacerdote perfeito. Entrou diante do trono. Mas a Bíblia fala, em Filipenses capítulo 2,
que ele humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, tornou-se o Cristo. E por causa disso, o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não é mais o Messias, não é mais Jesus, não é mais o Cristo. É Jesus Cristo o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O que é o Senhor? Autoridade máxima, soberano absoluto, comandante supremo. Não adianta me chamar de Senhor e não fazer o que eu mando, ele diz. Quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo homem que está em mim, meu pai limpa, vós sois limpos pela palavra. E ele diz algo ali, muito interessante, escute bem. Vou ler para você, literal, que eu estou contando histórias, mas eu quero ler para você. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, sereis lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lança no fogo e queima. Se alguém não permanecer em mim, será lançado, a semelhança do ramo, secará, o apanham, e lança no fogo e queima. O nome disso é inferno. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tem um se aqui. O se é uma partícula condicional, você chega em mim, vem para mim como nova criatura, fala que as coisas velhas já passaram. Mas se os meus mandamentos não forem cumpridos por você, ele está dizendo aqui, você vai ser lançado fora. Você não vai ficar. Não tem uma graça barata. Jesus já morreu por mim, me salvou, agora eu posso fazer a baderna que eu quiser, viver a vida que eu pretender viver, e no fim vai dar tudo certo. Não. Esse não é o Evangelho. O Evangelho diz que a nova criatura está em Cristo, mas para permanecer em Cristo, precisa ser limpo. Precisa ser limpo. O Ministério de Libertação é um ministério que limpa, pastor. É um ministério que limpa. O Silk, que foi a semente que deu esse Ministério de Libertação aqui, pastor Cleber, pastora Aida foram, lá receberam a cura e a libertação, apaixonaram-se pelo trabalho, vieram, implantaram esse trabalho aqui com a permissão dos pastores, claro. Hoje eles têm essa equipe que foi apresentada aqui. O Silk terminou agora em Brasília, sexta-feira, edição 95. 95 edições. Em todas as edições chegam líderes do mundo inteiro, pastores do mundo inteiro, crentes do mundo inteiro, precisando de libertação, precisando de limpeza. Vício de pornografia, adultérios, mentiras, roubos. Eles estão em Cristo. E porque eles vão buscar limpeza, eles podem ser limpos. Eles podem ser limpos. Estar em Cristo não significa chegar limpo. Chega sujo e pode ser limpo. E eu quero dizer para você que a igreja que Jesus vem buscar, ela é limpa.
Ela é limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Eu quero ler para você Mateus 22. As parábola das bodas. Você sabe que quando fala noiva, a igreja é a noiva de Cristo? Fala de um casamento. Um casamento vai ser a tipificação do encontro de Jesus com a igreja. Eia! São chegadas as bodas do Cordeiro, está escrito. Apocalipse 19, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Escute bem. Não é Jesus que atavia a igreja, não é o noivo que atavia a noiva, não. A si mesmo se ataviou. Ela se enfeitou. Ele dá todos os requisitos que ela precisa para se limpar. Ele dá o perdão do pecado. Ele dá o rompimento da maldição. Ele dá a cura da alma, ele dá a cura da enfermidade. Isaías 61. Vem para transformar o pranto em riso, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vem para libertar cativos e oprimidos do diabo. Ele vem com tudo. Ele vem para curar. De aldeia a cidade, curando todos os que precisavam de cura. Mas tinham que ir a ele. Tinham que ir a ele. Ele não adentrou por nenhuma casa para fazer cura, a não ser na casa da sogra de Pedro, porque ele foi lá, ele estava lá, ele era amigo de Pedro. Pedro era discípulo. Mas os outros enfermos tinham que ir a ele. Iam a ele para serem curados. É como a cruz. Na cruz tem perdão de pecados oferecido a 8 bilhões de pessoas que estão sobre a face da terra. Todos estão perdoados? Não! Só quem vai à cruz, com arrependimento e confissão. A Bíblia fala na primeira epístola de João, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar não é sinônimo de perdoar. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Purificar é sinônimo de limpar. Limpar. Ele limpa. E aí, queridos, a igreja que ele vem buscar, que ele pagou um alto preço, é uma igreja santa, limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas ela se limpa. Ela escolhe ser limpa. Do jeito que uma noiva na terra vai para um salão de cabeleireiro, prepara o cabelo muito tempo antes do casamento, vai para a manicure, prepara as unhas dos pés, das mãos, vai para o spa fazer tratamento de pele, vai para a loja escolher o melhor vestido. É ela que faz isso. É ela. Não é o noivo que faz isso, é ela. A noiva a si mesmo se ataviou. Vestes de justiça da noiva são vestes limpas. Limpas. A parábola das bodas fala do encontro de Jesus com a igreja. Noivo e a noiva, o noivo e a noiva. O pai faz o banquete, o pai é o Deus Pai. E o casamento é do filho. 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Pessoas que são convidadas e não querem. E não querem. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Matam missionários que vão pregar o evangelho. Morrem homens e mulheres de Deus. Só porque estão pregando o evangelho. Nós temos nas mãos um bastão, uma corrida de revezamento, que turmas correm e todo mundo ganha no final. É um bastão de uma corrida de revezamento. O bastão que nós carregamos nas mãos hoje vem de uma corrida de revezamento desde o primeiro tempo da igreja. E ele está sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus.
É o sangue de homens e mulheres que pagaram com a vida o preço de pregar o Evangelho. Geração após geração para chegar até nós. Alguns morreram nas covas dos leões. Outros foram presos, tiveram que perder tudo que tinha, deixaram família para trás, tudo, tiveram que fugir. O preço é alto. Chega o dia da festa, foram mortos. O rei ficou irado, enviando tropas, terminou os assassinos, incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. De novo a palavra inferno. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O rei entra, encontra um homem que não está vestido com vestes nupciais, que são vestes brancas, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem ketchup, sem mostarda, sem óleo de vinho, sem nada, limpa, resplandecente e pura. E o homem está sujo, não está com veste nupcial. Não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque é pelo sangue do Cordeiro que as vestiduras são lavadas. E o rei fala: como que você entrou aqui sem você estar limpo? Como que você entrou na minha sala, no meu banquete, no casamento do filho, como uma noiva suja? O homem emudeceu, sabe por que ele emudeceu? Porque ele não tem o que dizer. Não sabia que eu precisava ser liberto dessa masturbação que eu sou preso nela há não sei quanto tempo. Ele não pode dizer: não sabia que eu tinha que honrar pai e mãe. Não sabia que eu tinha que fazer o caminho de volta com a minha esposa, quando eu deixei ela com os filhos, abandonei, passando necessidade. Não sabia. Ele não vai poder dizer. Ele emudeceu. E quando ele emudeceu, o rei manda ele para um lugar onde há trevas e ranger de dentes. O nome disso é inferno. Direto do céu para o inferno, é isso? É. Entrou na sala do banquete e foi jogado para o inferno. Porque vai ser assim. Todos vão chegar diante de um Deus num dia de um julgamento final. Todos. Bons e maus. Todos. Lá é que haverá separação. Todos vão chegar diante de um grande trono branco. Todos. Todo caminho leva a Deus, até o satanismo. Porque vai chegar diante de Deus. Só que de lá vai direto para um lago de fogo e de enxofre, se não houve mudança de vida, não houve arrependimento, não houve transformação, não houve limpeza, não houve conversão primeiro, claro, porque só quem se converte é que pode ser limpo, porque é limpo pelo Filho. Aí, termina a parábola, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantas vezes eu ouvi pregação sobre essa palavra aqui, do versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, muitos são chamados, poucos são escolhidos, para falar de ministério. Muitos são chamados para fazer missão na África, mas poucos são escolhidos. Poucos dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos são chamados para implantar igrejas, mas poucos dizem: eu quero, eu sei o preço que é pastorear um rebanho. Eu sei o quanto é difícil pastorear um rebanho, mas eu quero.
Aí eu vou escolher você. Muitos são chamados para ministério de libertação, mas tem gente que fala, não quer saber de mexer com o demônio. Poucos vão dizer, eu quero ver as pessoas livres. Mas não é para ministério que essa palavra foi colocada aqui. Muitos são chamados para viver com Deus na eternidade. Mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos serão os limpos. Os que têm vestes nupciais. Quando Jesus fala o sermão profético de Marcos 13, ele mesmo diz lá, ele falando da volta dele, versículo 24 de Marcos 13, ele diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, ele já falou da tribulação, o sol escurecerá, a lua mudará sua claridade, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É o escolhido. É o escolhido. É o separado. É o santo. Por que o Ministério da Libertação é tão importante? Porque ajuda a pessoa a se limpar. Ao invés de condená-la, de apontar o dedo, falar do erro dela, do pecado dela, é dar a ela a oportunidade de se limpar, de confessar o pecado, de romper com as trevas, de desligar do mundo espiritual. Líderes espirituais que não acreditam que pode haver uma mão para socorrer, quando descobre que tem uma mão para socorrer, corre atrás do Ministério da Libertação. A reputação não é mais importante que a libertação, porque a libertação vai transformar famílias, vai transformar nações. Você lembra a história de Noé? Noé, no meio de uma geração pervertida e corrupta, que Deus resolveu exterminar da face da terra. E no meio daquela geração, Deus encontrou um que foi aprovado por ele. Andava com Deus, Noé andava com Deus. Reto, íntegro, capítulo 6 de Gênesis fala isso. Deus manda ele fazer uma arca, entra com a família na arca. Pois a Deus é para a família. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé. Quando Noé sai da arca, ele toma um porre, planta uma vinha, toma um porre e fica bêbado. No capítulo 6, ele foi escolhido para começar a nova geração, porque a maldição tomou conta da terra. No capítulo 9, ele toma um porre, fica bêbado. E o filho mais novo, ele tem 3 filhos, lembra? Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. E Cã é o mais novo, e o filho mais novo entra na tenda, vê o pai peladão, despido, descomposto. E esse filho não cobre o pai, esse filho não protege o pai no seu erro. Esse filho expõe o pai, chama os 2 irmãos mais velhos. Vamos lá na tenda para vocês verem o pai, o estado que está, bebum, pelado, vai ver, devia estar vomitado e etc. Os outros 2, Sem e Jafé, sabedores do que havia visto Cã, entram de costas, com a capa nas costas, e com o rosto desviado, significa não quero ver. Eu não quero ver a vergonha do meu pai. Eu quero cobrir a vergonha do meu pai. Eu não quero ver o meu pai no estado que ele está, ele vai ficar com muita vergonha de mim depois. Eu não quero fazer isso com meu pai. Protege o pai, honra o pai, cobre o pai. Os 2 mais velhos, o mais novo faz essa besteira. Quando Noé acorda do seu sono, sabe o que lhe aconteceu, a maldição entra na terra de novo. Maldito seja Canaã, ele profere a maldição. Maldito seja Canaã, mas quem é Canaã na fila do pão? Se os 3 filhos não eram Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, e quem pecou foi Cã. Por que Canaã é maldito? Porque a maldição é para os filhos. A responsabilidade pessoal é de Cã.
mas a maldição é a partir de Canaã. Amaldiçoou a terra inteira, que chama terra de Canaã. Geração após geração, geração após geração, carregando a maldição do neto de Noé, porque o filho de Noé, pai do neto de Noé, fez besteira. Tudo isso tem solução na cruz, queridos, mas é preciso passar por libertação. Se você não confessa o seu pecado pessoal, você está acarretando uma genética espiritual de pecado e maldição para os seus descendentes. Quando a gente fala de maldição, a gente pensa para frente. Eu quero te ensinar a pensar. Pensa para trás, eu quero te ensinar a pensar para frente. O que vai acontecer com os meus descendentes? Se eu me mantiver preso no pecado, oculto, prática do pecado, não limpar minhas vestes, eu perco a minha salvação. O salário do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Mas os meus descendentes vão herdar uma maldição. Uma raiz de iniquidade que vai brotar em algum momento da vida deles. E a vida abundante que Jesus morreu para dar, não vem, não chega. Ele não veio só para termos vida eterna, mas veio para termos vida eterna e vida abundante, enquanto a eternidade não chega. O pastor Otto tem 85 anos, nasceu num lar evangélico, desde menininho, foi para a igreja. A eternidade é quando a gente sair desse corpo. Enquanto não sai desse corpo, é vida terrena. E quando Jesus fala de vida abundante, é vida terrena. É vida terrena. Quando ele fala de vida abundante, é vida terrena. Por que eu sei? Porque quando ele fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando da vida na terra, porque na eternidade Satanás vai estar preso num lago de fogo de enxofre. Não mata, não rouba e não destrói mais nada. Ele vai estar trancafiado, como está escrito em Apocalipse 20:10. A vida abundante vem com a limpeza, queridos. Volta para o texto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo, secará, o apanho no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, por isso que meu Pai limpa. E como meu Pai me amou, também eu vos amei. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como também eu tenho andado nos mandamentos do meu Pai, e no amor permaneço. Tenho-vos dito isto, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vida abundante. Lá atrás ele diz, se alguém não permanecer em mim, não vai ter vida abundante, porque vai ser lançado fora. Se permanece em mim, ele diz, pede o que quiser e vos será feito. Vida abundante. A vida abundante vem para aquele que é limpo, que não tem mais nada das trevas com ele. Tudo que foi conectado, desconectou, tudo que foi comprometido, desligou-se. Todos os relacionamentos iníquos foram desligados. Você recebeu aqui palavras de cura da alma, eu estou sabendo o que já foi ministrado aqui. Toda raiz de amargura precisa ser arrancada. Toda dor precisa ser colocada no trono da graça, você não é juiz de ninguém, perdoa. Isso é libertação. O perdão causa matéria-prima para Deus trabalhar. Deus perdoa aquele que perdoa. A falta de perdão causa matéria-prima para o diabo trabalhar. Ele é perseguido por verdugos quando ele não perdoa. Os verdugos são os demônios. A oração é interrompida. Jesus, quando fala da figueira que secou, que ele amaldiçoa, está em Marcos 11, amaldiçoa a figueira secou. Ele fala, se você disser e crer que vai acontecer, vai acontecer. Mas, se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e perdoa. Ou seja, a falta de perdão impede o exercício da fé. Libertação da alma.
Quando Deus fala, apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tudo isso. É espírito liberto do inferno, liberto das trevas, desconectado das conexões com o mundo espiritual das trevas, alma sarada, curada, alma livre, para ser um instrumento de Deus nessa terra, e o corpo santo. É tudo, você todinho, Deus quer você todinho. Como a noiva se arruma para o casamento, é assim que nós temos que nos arrumar. Pergunta se a noiva deixa de fazer um regimezinho. Pergunta se ela deixa de procurar um vestido que seja adequado para o perfil físico que ela tem. Se ela deixa de ir para o cabeleireiro. Maquiagem, se enfeitar. É o corpo. É tudo. A nossa caminhada, queridos, aqui é o tempo da limpeza. Entre a nossa conversão e o nosso arrebatamento, que vai acontecer, sim, senhores, é o tempo da nossa limpeza. Vós sois limpos pela palavra. Cada vez que você é confrontado, virgens, 5 tinham azeite, 5 não tinha. As 5 que tinham azeite, tinham o quê? Tinha o Espírito Santo. E as que não tinham, ficaram para trás. E quando eu falo do Espírito Santo, não é dom do Espírito Santo, orar em línguas, revelação. É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você tem domínio próprio, o pecado jaz à porta, mas não te domina. Não domina. Deus fala para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se é condicional. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. É você que domina, é a noiva que se enfeita. Jesus deixou tudo que ela precisa para se enfeitar. Na cruz tem tudo, tudo que ele conquistou. Na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora nós podemos nos encher de vaidade e dizer, não preciso disso. E eu vou dizer para você, o processo de limpeza só termina no arrebatamento. Todo dia tem alguma coisa em nós que precisa sermos libertos dela. Todo dia. Todo dia. Um comportamento inadequado, um sentimento maligno, inveja santa. Não tem inveja santa. Inveja é um fruto da sabedoria humana, carnal e demoníaca, que está escrito em Tiago. Facção, briga, contendas. Dureza de coração. Oh, a minha mulher adulterou, não quero mais saber dela. Eu agora tenho autoridade na Bíblia para divorciar, porque está escrito que tendo relação sexual ilícita eu posso divorciar. Está escrito, mas também está escrito que dureza de coração é pecado. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Não perdoa. Ah, mas adulterou é o único pecado que existe na face da terra. E os outros pecados que você pratica? Tem um pecado que ninguém nem vê. Cobiça. Quem que enxerga a cobiça no coração de alguém? Não enxerga, não vai ver nunca. Mas está lá, não cobiçarás. Aonde? Nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o carro do próximo, o emprego do próximo, tudo do próximo. É pecado no mesmo nível de adultério. Mas o nosso coração é apedrejador. Fariseu apedreja a mulher adúltera. Jesus não. Jesus estende a mão para ela. Tudo isso, querido, precisa ser limpo dentro de nós. Tudo isso precisa ser tratado. E como que limpamos? Confessando. Quando Jesus perguntou para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Ou melhor, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi carne e sangue que te revelou, porque foi só pelo Espírito que Pedro pôde saber disso. Em seguida,
Ele disse para Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Imediatamente a essa fala de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele disse essas palavras: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A idolatria instalada no mundo inteiro acha que é Pedro, que é a pedra onde a igreja é edificada, mas não é. Na língua portuguesa, esta não é essa e não é aquela. Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele quem edifica a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em seguida ele fala para Pedro que não é a pedra angular, ele é a pedra angular. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas para Pedro ele entrega a chave do reino dos céus. Quando ele fala dar-te-ei, ele está falando de uma promessa. Dar-te-ei é futuro. Eu te darei. E quando que ele deu a chave do reino dos céus para os discípulos dele? Depois da ressurreição. Você vai para João 20, ele aparece para Maria Madalena na madrugada. Ela foi ao sepulcro, estava vazio, ficou lá, viu o anjo, viu o jardineiro e pensa que era o jardineiro e não era o jardineiro, era Jesus. E ele fala para ela: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Não me segura, Maria, eu preciso subir primeiro. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Como assim? Quando ele começa, ele chama de servos. Lava os pés, ensina a servir. No meio do caminho ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. Criou relacionamento, criou amizade. Mas na ressurreição ele não é nem servo nem amigo mais. A palavra que ele fala. Ele fala irmãos. Porque naquela cruz ele derramou sangue, que compra povos de todas as tribos e nações. E aqueles que recebem o sacrifício da cruz tornam-se filhos de Deus. E os discípulos agora tornam-se irmãos. Não são mais servos, não são mais amigos só. Mas são irmãos. Primogênito no meio de muitos irmãos, ele é o irmão mais velho agora. E ele vai para o Pai, ele fala para ela: vai e fala, não me detenhas. E o versículo seguinte diz: ao cair da tarde. Só no fim do dia ele aparece para os discípulos. Porque ele foi para o Pai. Ele levou o sangue. Apresentou diante de Deus o sangue derramado. O preço das vidas. E quando ele aparece para os discípulos, ele sopra. Recebeu o Espírito Santo, João 20. Se de alguns perdoados os pecados, seriam perdoados. E se retiverdes, serão retidos. Repito, ele soprou o Espírito sobre os irmãos, sobre o corpo de Cristo na terra, sobre a igreja, aquilo era a primícia da igreja. E disse: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês retiverem serão retidos. Essa é a chave do reino dos céus. É a chave que ele entregou para a igreja. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. O que a igreja liga na terra, liga no céu. O que a igreja desliga, desliga no céu. E é com essa autoridade que a igreja pode libertar vidas. É com essa autoridade que ela pode receber pessoas que em arrependimento confessam o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O pecado é cancelado pelo arrependimento. Cancelado o pecado, a morte acaba, a vida eterna chega. Legal. Mas e a vida abundante? Tem gente que já se arrependeu, o pecado já foi cancelado, mas não tem vida abundante. Está caminhando na terra e está tudo dando errado. Não prospera. Não se liberta dos vícios. Não tem o casamento como deveria ser. Os filhos estão vivendo na calamidade. A herança está sendo maldita na terra.
Mas tem a vida eterna, tem a vida eterna. O pecado foi cancelado. E o salário do pecado é a morte foi cancelada, tem a vida eterna. Mas tem outro versículo que precisa ser acrescido. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, sim. Mas precisa ser limpo. Para que produza fruto, fruto digno de arrependimento. Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Não está escrito que encobre a transgressão não tem a vida eterna. Tem a vida eterna, mas não prospera até chegar na vida eterna. Porque aquele que mata, rouba e destrói está tirando a vida abundante. Não prospera em nada. Não é só financeiramente. Às vezes até prospera financeiramente. Mas tem gente cheia do dinheiro dando tiro na cabeça. Então são duas coisas diferentes. A salvação vai garantir a eternidade. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, cancelado o pecado, cancela a morte, cancelada a morte, vida eterna garantida. Mas se eu só me arrependo e garanto a vida eterna, e não tiro das trevas aquilo que eu entreguei para Satanás, ele ainda tem uma procuração nas mãos, para tocar não apenas em mim, mas em 4 gerações, nos meus descendentes. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessai os vossos pecados uns aos outros. A igreja que tem a chave do reino dos céus para desligar você do império das trevas. É para a igreja que tem que confessar. É uns para os outros. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. E a nossa limpeza que vem, que Jesus quer nos dar, é essa. Não quer deixar nada absolutamente nosso nas trevas. Mas é a igreja que tem autoridade para isso. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele fez toda a sua parte. Ele deixou um corpo aqui na terra. E esse corpo é a igreja, e esse corpo, pelo Espírito Santo, opera sinais e maravilhas em nome dele, mas tem que operar. Evangelho de Marcos, capítulo 16, grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Vão expulsar demônios, vão curar enfermos. Ele subiu para o céu, assentou-se a destra, Deus está esperando, que agora a igreja cumpra o seu papel, use a chave do reino dos céus. E com essa chave desligue as pessoas do império das trevas e ligue ao reino da luz. Isso é libertação. Libertação não é só demônio, pastora? Não. Libertação é tirar a sujeira que atrai o demônio. As fezes que atraem a mosca. E eu fico só convertida, mudo, nasço de novo, tenho a vida eterna e não quero confessar meu pecado. Deixa ele lá. O que pode acontecer? Tudo. Satanás, o exemplo bíblico do tudo é o livro de Jó. Pode tocar nos filhos, nos bens, no corpo, na herança, na saúde. Só não pode tirar a vida, porque a vida agora já está garantida. A vida eterna já está garantida. Mas no resto ele pode tocar. Por quê? Porque um dia foi aberta uma porta para ele entrar. E nunca foi fechada. Nunca. Nunca foi fechada. Não foi desligado. É muito grande esse assunto para falar numa noite. Mas vocês têm um Ministério de Libertação aqui. Que ensina. E vai lhe dar a evolução do entendimento desse assunto. Mas eu vou resumir com uma historinha que você conhece muito bem. Uma pessoa acumula lixo na sua casa, ela tem a síndrome do acumulador. Junta lixo 30 anos.
Um dia ela é curada. Acorda livre da síndrome. Nunca mais vou pegar lixo. Sou nova criatura, sou nova criatura. Nunca mais vou pegar lixo. Se ela não tirar de dentro de casa o lixo que trouxe 40 anos, ou 30 anos, ratos, baratas, percevejos, todo tipo de verme que entrou com aquele lixo, continua dentro da casa. Só sai quando ela põe para o lado de fora. Quando ela tira das trevas para a luz. Tudo nosso que foi praticado no tempo da nossa impiedade precisa ser tratado. Precisa ser limpo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu tenho que ficar limpo, primeiro do pecado, para ter vida eterna, entrar na sala do banquete. Segundo, eu tenho que ficar limpo para ficar livre do cão. Para aquele que mata, rouba e destrói, não ter mais porta aberta na minha vida. Se o prêmio é tão bom assim, vida eterna com Deus e vida abundante na terra, por que é que eu vou juntar a sujeira e guardar na minha casa? Na minha vida, por que eu vou esconder? Preocupada com a reputação? A reputação é mais importante do que a salvação, do que a libertação, do que 4 gerações limpas depois de você? Corre para procurar a libertação. Se você puder ir para um silk, como um dia o pastor Kleber e a pastora Aida foram, vá. Tem no interior de São Paulo, vai ter agora em dezembro. De 11 a 15 de dezembro, lá onde eles fizeram, Cesário Lange tem. Vai ter em Portugal agora, nesse mês de novembro, de 13 a 17. Se você quiser ir para Portugal, vá. Ainda tem vaga. Vai ter em Joinville, Santa Catarina. Neste mês ainda de novembro, Portugal e Joinville. Vá. É lindo o Hotel Fazenda, bonito. Se você quiser ir numa edição especial, em janeiro, de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, vai ter a edição 100, edição especial, 100 vezes trabalhando, ensinando libertação. Eu não posso ir para nenhum lugar desse, doutora. Tem online. No meu site, pastorataniteresa.com, tem o Silk online. Eu não posso fazer online também. Não tenho recurso para comprar um curso online. Pois está de graça no YouTube. Tudo que eu prego está de graça. Tudo. Mais de 600 vídeos de cura e libertação. Alcança mais de 150 países, na Índia, na China, na Rússia. Pessoas se libertam, porque recebem a verdade e aplicam a verdade nas suas vidas. São princípios da palavra de Deus. Mas não fique com um demôniozinho de estimação na sua vida. Bota ele para correr. Tudo que na sua vida está dando errado não é azar, não. Não existe sorte e azar, existe luz e trevas. Se tem alguma coisa matando, roubando e destruindo, é o cão que está fazendo isso. Corre atrás de libertação. Crianças são curadas porque os pais são libertos. Famílias são transformadas. Porque é uma promessa bíblica. Edificarão cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, e serão chamados famílias benditas do Senhor. O benefício é vida abundante. Não acreditar em libertação, não buscar libertação, é caminhar num caminho de morte. Curva a sua cabeça. Pai,
Meu Deus e meu Pai, como eu sou grata ao Senhor, Pai. Porque um dia o Senhor abriu os meus olhos e fez ver tantas coisas. Eu vivia no meio da igreja, Pai, no meio do teu povo. Conhecia a palavra, dava aula. Mas era como aquele homem que teu filho Jesus untou os olhos, mas os olhos não ficaram limpos por completo. Ele via homens como árvores andando, via névoas. E na segunda unção, aquele homem viu tudo. E eu tenho certeza, Pai, que esse texto bíblico não fala do milagre da cura da visão física, mas fala do milagre da cura da visão espiritual. Eu não via o que precisava ver na tua palavra. Eu não entendia o que entendo hoje. E por isso, Pai, durante muitos anos, mesmo na tua igreja, eu precisava de limpeza, Pai. Por isso, mesmo na tua igreja, mesmo vivendo uma vida com o Senhor, eu sepultei um filho, Pai. Eu via toda a minha família presa nas trevas, meus pais, meus filhos, meu irmão. Eu não conhecia a verdade que liberta. Eu via homens como árvores andando. Mas um dia, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor me abriu os olhos. O Senhor me mostrou o que hoje eu vejo, o Senhor me mostrou o que hoje eu ensino. E eu tive a alegria, Pai, de chegar nesta igreja, nesta noite, e ver que um dia pastor Cléber e pastora Aida estiveram no Sil, que também tiveram os olhos abertos. E chegaram nesta casa e começaram a abrir os olhos de outros. E muitas vidas, Pai, estão sendo limpas, caminhando num momento e num tempo especial em que teu filho está prestes a voltar para buscar uma noiva limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Uma noiva que vai ser escolhida pela limpeza que ela tem. Senhor, obrigada pela verdade que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Obrigada porque isso tem sido expandido por tantos países do mundo, por tantos ministérios. Tem nos dado a alegria de receber testemunhos todos os dias, de pessoas que vão para o canal, recebem a palavra que está lá publicada, e tem libertação, tem vida transformada. Senhor, mova-se no meio do teu povo, para que eles tenham fome e sede de libertação, Pai. Para poderem ser libertos pelo teu Filho Jesus. Para se limparem, a noiva a si mesmos se atavia, e serem limpos por tudo aquilo que o Senhor já tem oferecido para nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor me permite viver tantos anos ensinando a tua palavra. Obrigada, Pai, pelas conexões que o Senhor fez através do nosso ministério, e dentre elas está a conexão com os pastores Cléber e Aida. E eu posso ver, Pai, o trabalho que eles têm praticado nesta casa, neste lugar. E posso me regozijar, porque vejo que isso é fruto do meu trabalho também, Pai. Alegria, Pai, para mim. Alegria ver filhos espirituais plantados em todos os lugares do mundo, Pai. Dando honras ao Ministério Silk, como eles fazem onde eles vão, Pai. Dando honras ao depósito que o Senhor colocou em nós um dia. Não para que nos ensoberbecêssemos, mas para que nós constatássemos o tamanho da graça que o Senhor teve de nos entregar tão grande revelação, Pai. Muito obrigada por isso. Hoje é um dia de festa no meu coração. Obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.